hoje do nosso estudo, Vencendo as Nossas Imperfeições, é o título de Obsessão. Um assunto bem vasto, né, que desperta muita curiosidade a quem está chegando no Espiritismo, né, de como é esse processo. E essa lição de hoje vai nos orientar um pouco mais para que a gente possa estabelecer uma vigilância plena em nossa vida, no dia a dia, tanto material como espiritual, né? Porque todos nós estamos expostos a esse tipo de intervenção, né? Então, essa lição começa nos dizendo assim: Jesus teve a preocupação de preparar a humanidade para enfrentar as dificuldades. Alerta-nos para o fato de que, no mundo, passamos por aflições. Na realidade, não há quem passe toda a existência sem sofrimentos, cujas causas podem ser de ordem material ou espiritual. Entre estes últimos está a obsessão, que é a ação persistente que um espírito exerce sobre uma pessoa com o objetivo de causar-lhe sofrimento. Na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, há o relato de casos de portadores desse transtorno, referidos como atormentados, endemoninhados, lunáticos, possessos, curados por Jesus ou por seus discípulos. O sofrimento que obsessores provocam objetiva fazer justiça ou exercer vingança contra os que prejudicaram no passado. Além de meio de resgate, a obsessão pode servir de prova neste caso. Funciona como teste para impulsionar-nos ao progresso espiritual. As imperfeições morais favorecem a ação dos obsessores. Por isso, o êxito na luta contra o seu assédio depende do esforço que fazemos no sentido de vencê-las. Vários recursos são empregados na assistência espiritual, ou, como preferem alguns, no tratamento espiritual dos portadores de transtornos obsessivos. Estudo e prática do Evangelho e de obras doutrinárias, pensamento positivo, bom ânimo e otimismo, prática do bem, oração, passe e água fluidificada, reunião de Evangelho no lar, desejo de libertar-se e força de vontade nas reuniões mediúnicas privativas. O estudo e prática dos ensinamentos evangélicos, feitos com desejo sincero de melhorar-se, provocam profundas mudanças no ser humano, enobrecendo-lhe os sentimentos, pensamentos e ações. Daí a importância de fortalecer-se o obsidiado através da sua elevação moral, o que se consegue com a reforma íntima que somente o estudo e a vivência dos ensinamentos evangélicos proporcionam. O resultado dessa mudança é um estado mental que gera vibrações elevadas, as quais funcionam como barreiras às influências dos obsessores, além de atrair a ajuda dos bons espíritos. Pensamento positivo, bom ânimo e otimismo são de importância muito grande. Jesus, o maior de todos os médicos e psicólogos,
no momento em que dirigia aos discípulos palavras de despedida, encorajou-os, recomendando bom ânimo. Com certeza, teve por objetivo evitar que ficassem tristes ou mesmo deprimidos. Ao praticar o bem, sobretudo com amor, o obsidiado atrai o auxílio dos espíritos elevados e aumenta seus méritos, a fim de que possa ser beneficiado pelo Criador, no sentido de abreviar a expiação, segundo a sua justiça e misericórdia. A oração, além de proporcionar-lhe sensação de paz, força, coragem e aumento da resistência moral, igualmente atrai a assistência dos bons espíritos. Através dela, pode suplicar ao Criador que lhe perdoe as dívidas. O passe e a água fluidificada são recursos importantes para livrá-lo dos fluidos perniciosos irradiados pelo adversário e envolvê-lo com energias salutares. É importante que deseje a própria cura, colaborando com a força da sua vontade e a oração. Quando não segue essas orientações, os resultados da assistência espiritual ficam além do esperado, correndo o risco de permanecer longo tempo recebendo passe com fases de melhora e recaída. Os perseguidores do mundo espiritual inferior podem ser convencidos a desistir dos seus planos, através do diálogo bem conduzido com base no Evangelho e nos ensinamentos doutrinários, pelos bons espíritos diretamente ou por meio das reuniões mediúnicas privativas de assistência espiritual, realizadas por equipes bem preparadas nos centros espíritas. Muito bom. Bom, está aí a nossa lição de hoje, né? Ele fala que a preocupação de Jesus era em nos preparar a humanidade, preparar o humano, né? Para que nós possamos passar por provas de ajuste, para que sejamos aperfeiçoados e evoluídos, para que a gente evolua. O grande objetivo é esse, né? Que a gente vá aparando as arestas, né, com os nossos desafetos. Porque, na verdade, assim, todos nós temos desafetos e temos assuntos mal resolvidos, né? Então, Jesus nos coloca esta grande oportunidade de podermos corrigir estas situações, corrigir, né, esses desequilíbrios, esses mal entendidos que existem em nossas vidas, né? E eu diria assim, obsessão não é só espiritual. Existem obsessões materiais também. Pessoas que têm o propósito principal de prejudicar, de atrapalhar a vida do outro, né? Seja por inveja, né? Cobiça. Então, diversos os motivos na materialidade, essas situações, essa vivência desse sentimento, né? E na parte espiritual, é aquilo que a gente não se lembra, né? E que muitas vezes, a gente falou disso já aqui também, muitas vezes, esses ajustes não é só espírito e obsidiado, quem está na matéria, tá? Isto acontece dentro da nossa família,
dentro do nosso círculo de amizade, né? Afinal de contas, um irmão seu pode ser um desafeto seu da outra vida passada, ou de outra vida, seja lá qual for, né? Mas, normalmente, ocorre dessa forma, né? As situações de ajustes, né, ocorrem dessa forma. E quando não são desta forma, são através de espírito que se encontra do outro lado, né, com você que está aqui, né? E isso é uma coisa terrível, é uma situação que nós recebemos dentro do nosso círculo de atendimento, de obsessão, em tais espíritas, pessoas que estão prestes a serem internadas em manicômio, em hospitais, né? E, então, pessoas extremamente debilitadas e que a gente acaba ajudando e esclarecendo tanto a pessoa que está aqui encarnada, que às vezes está sofrendo e que não tem conhecimento dessa particularidade, né? E o irmão que está lá do outro lado, que ele assume que ele quer a vingança, que ele quer cobrar a dívida que ficou pendente, né? Então, ele não sabe que existem vários caminhos para que ele possa fazer isso, sabe? Então, não é através dele prejudicando, dele atuando em cima do desafeto dele aqui na matéria, ele vai conseguir realizar. Afinal de contas, ele está praticando uma maldade. Ele está aumentando o seu débito. Ele não está aliviando em nada. Ele está se auto-prejudicando. E isto é uma forma, inclusive, que quando a gente atua em reuniões mediúnicas de desobsessão, né, e nós atendemos isso, é justamente isso que a gente mostra para o nosso irmão, né? Mostramos que não é dessa forma que ele vai conseguir ser feliz e ter paz, né? Ele está aumentando o seu débito, né? E então é uma coisa que precisa estar sempre vigilante. E aí, aonde entra a nossa parte, a nossa vigilância, né? Porque as nossas imperfeições morais, nós temos que corrigir, nós temos que ajustar. E como que nós fazemos isso? Fazemos isso através da prática do Evangelho, dentro dos ensinos que as obras doutrinárias nos deixou, né? Assim, pensamento positivo, ter um ânimo, ter otimismo, né? Praticar o bem sempre, a caridade, a gente sempre fala isso. Orar, orar, pedir a Jesus que te perdoe, né? Fazer, participar de uma reunião e fazer um passe, tomar uma água fluídica, né? Fazer o evangelho no lar, para que essas energias se dissipem e melhorem. Porque com isso, com esta prática, nós estamos nos ajudando e estamos ajudando os irmãozinhos que estão lá do outro lado, desorientados, né? Estamos mostrando a ele o caminho de como construir uma vida saudável, uma vida de amor, né? Então, é onde a gente consegue ajudar o irmão do outro lado. E nós teremos a nossa recompensa, teremos o nosso perdão, né? Pelo aquilo que a gente
praticou criativamente. Então, os ensinamentos que a gente tem na nossa doutrina são exatamente para isso, para que o grande objetivo nosso é ajudar os nossos irmãos, ajudá-los, que eles não, não serão felizes praticando este ato horrendo de ficar querendo se vingar a todo custo, né? Existem situações que são terríveis, né? Então, essa mudança nossa, nós precisamos praticá-la muito, né? Que a nossa autoestima, a nossa renovação íntima, o nosso autoconhecimento, isto é que fará que a gente evolua, que a gente cresça espiritualmente e que a gente possa, né, melhorar e ser uma pessoa saudável, material e espiritual, né? Ajudando os irmãos que nos acompanham. Porque quando nós começamos a fazer esta prática do amor, do bem, de ajudar, nós estaremos nos cercando de bons espíritos, que vai nos gerar mais ainda energia boa, né? Vai nos poder elevar e nos colocar um degrau melhor, né? E aí, lembra-se bem aqui na nossa lição, né? Jesus, o maior de todos, médico e psicólogo. A gente fez o estudo daquele livro Médico Jesus, e a gente sabe que ele está de braços abertos, querendo nos ajudar, né? E esta ajuda é justamente através desta oportunidade que ele nos coloca, da gente estar tendo a condição de poder reparar os nossos desvios de conduta, né? Podemos agradecer sempre a Jesus por esta grande oportunidade de nos ter dado a vida e esta oportunidade de lustres para que possamos crescer e ajudar os nossos irmãos também, né? Praticar o bem como amor, com carinho, né? E aí, isto vai atrair esses bons espíritos, ajudando esses nossos irmãos que estão lá também desorientados, né? Isto é a coisa que aumenta o mérito nosso, aumenta a nossa bagagem perante o nosso Criador. Então, a oração. A oração é importantíssima para que a gente haja nesses momentos, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha coragem de superar e aumentar a nossa resistência. A nossa resistência às investidas dos nossos irmãos. Porque é assim, às vezes, uma cobrança é tão forte que às vezes sozinho a gente não consegue, né? É uma cobrança tão forte e violenta que sozinho não conseguimos. Então precisamos de ajuda, precisamos ter a humildade de reconhecer que precisamos de ajuda, nos entregar na mão de Jesus, pedir que Jesus nos abençoe e nos ilumine e mostre o caminho do bem para esse irmão. Mostre a esse irmão que na forma correta dele agir não é essa, né? Então, através do passe da água fluidificada periódica, que você pode fazer esse tipo de tratamento, é um recurso importantíssimo para nos livrar dessas investidas, desses fluidos que são maléficos à nossa condição e à nossa situação, né? Então,
É assim que nós precisamos agir com grande importância para a nossa cura, para a nossa própria cura, para o nosso engrandecimento moral, né? Os, os resultados que são colhidos quando a gente tem esta vigilância maravilhosa são, assim, maravilhosos e orientadores, né? E aí, na parte final do nosso estudo de hoje, ele fala sobre as reuniões onde os irmãos são doutrinados em reuniões de desobsessões, né? Isso é uma prática e a principal coisa que nós levamos para esses irmãos é exatamente o que a doutrina nos ensina. Todas essas leis morais, a lei de ação e reação, a lei do amor, a lei do perdão, tudo isso é o que a gente explica a esses irmãos para que eles entendam que o caminho não é através de olho por olho, dente por dente, né? Não é assim que funciona a vida. A vida funciona através do perdão, do amor, do carinho e dos ensinamentos morais e evangélicos que Jesus nos deixou, né? Então, esta é uma situação que temos que ficar bem atentos e vigilantes. E isto nos proporcionando a nossa reforma íntima, o nosso sentimento maior de amor aos nossos irmãos. Perdoá-los, principalmente. Perdoá-los pela forma que eles agem, porque assim nós estaremos quebrando barreiras e superando dificuldades e desequilíbrios, conseguindo com isso uma vida espiritual sadia e plena. É isto. Obsessão é isto. É uma situação que nós podemos administrar e superar com devido dedicação,